Mais uma vez, um levantamento aponta que os jovens negros e pobres são as maiores vítimas de assassinatos no país. Aqui no DF, a mulher jovem e negra tem bem mais chances de morrer que a branca. Os dados são da Unesco em parceria com a Secretaria da Juventude da Presidência da República. Todos os dias vemos as ruas cheias de gente por todos os lados. Na multidão, as pessoas parecem iguais, mas as diferenças são sentidas na pele de quem corre risco maior de não voltar para casa. Jovens negras são mais assassinadas do que jovens brancas. Com exceção do Paraná, esta é a realidade de todos os estados e do Distrito Federal. E o DF fica em quarto lugar, atrás somente do Rio Grande do Norte, do Amazonas e da Paraíba. Aqui, enquanto uma jovem branca morre, 5 negras perderam a vida. Os dados são do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, lançado ontem. Na preocupante comparação da taxa de homicídios entre 2005 e 2015 no país, a de mulheres brancas teve redução de 7,4%, enquanto a de mulheres negras aumentou 22%. Há sim no Brasil, no momento, um genocídio dos jovens negros com o qual nós não podemos mais conviver. É preciso ter políticas públicas focalizadas nos jovens, homens e mulheres negros, para reverter esses indicadores. Ainda segundo o levantamento, os negros representam 70% da população em extrema pobreza. Eles ganham 40% menos que os brancos. Correspondem à maioria dos analfabetos e da população carcerária no país. A partir do momento que a gente consegue discutir a questão do racismo institucional, a gente vai conseguir discutir o racismo externo, né? Porque aí na escola ela vai ter o mesmo atendimento, no médico ela vai ter atendimento, no serviço de assistência social ela vai ter o mesmo atendimento. É rever as ações da polícia militar, então é rever essa postura do Estado mesmo. Eu não diria que é cultural, eu diria que é preconceito, que é discriminação racial e que essa situação, infelizmente, ainda persiste no Brasil. Época de férias é também hora que muita gente aproveita para viajar, mas é preciso atenção. Há uma série de regras que precisam ser observadas por quem quer viajar com crianças e adolescentes. E para nos dar algumas dicas de como evitar dor de cabeça na hora do embarque, nós conversamos agora com Ana Luísa Miller, que é supervisora da Seção de Apuração e Proteção da Vara da Infância e Juventude do DF. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Carol. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Para a gente começar a entrevista, criança vai viajar com pai e mãe. Qual o documento que ela precisa levar? Ela precisa estar identificada. E no caso dos adolescentes, que são aqueles a partir de 12 anos, eles precisam apresentar documento com foto para viagem nacional. Ou seja, a certidão de nascimento não vale, Não né? vale, só até os 12 anos. Tá. Agora, no caso das viagens nacionais, quando é preciso ter autorização dos pais para viajar? Bom, no caso das viagens nacionais, a gente só exige autorização até os 12 anos, aqueles que são considerados criança. Um adolescente pode viajar desacompanhado por todo o território nacional. Tá. E agora, no caso das viagens internacionais, tem alguma mudança? As viagens internacionais, todo mundo até os 18 anos precisa de estar ou acompanhado de ambos os genitores ou autorizado pelos genitores. Tá. Parentes assim mais próximos podem viajar com a criança sem autorização? Para viagem nacional, sim. Até 3º grau, aqueles que são tios, avós, podem viajar com as crianças, desde que comprove o parentesco. Para viagem internacional, se for viajar com parente ou um dos genitores somente, precisa da autorização. Tá, e agora a gente está falando de autorização. Como que essa autorização é feita? Ela é demorada? Quanto tempo antes da viagem os pais precisam resolver tudo isso? Tá, a gente precisa dividir a autorização de viagem nacional da internacional. A viagem nacional, aqui no Distrito Federal, ela é feita pela Vara da Infância, ela fica pronta na hora. E só precisa o genitor comparecer à Vara da Infância, munido do documento e o documento da criança para fazer a autorização. A viagem internacional, nós temos 3 formas de fazer. Uma seria na Vara da Infância, a outra seria pela Resolução 131 do CNJ e também já pode, hoje em dia a gente tem a opção de conseguir no passaporte essa autorização.
Ah, já fica lá preenchido, né? Fica. Aí, durante a validade do passaporte, já está autorizado. Tá, e essas autorizações que são feitas na vara da infância, elas duram quanto tempo? 90 dias. Elas têm a validade de 90 dias da data da emissão. Ou seja, se a pessoa for viajar de novo, tem que refazer, né? Tem que fazer uma nova autorização. Tá, e agora, onde as pessoas podem ir para fazer essas autorizações? A nacional, nós fazemos na sede da Vara da Infância, que é na 909 Norte, no posto de atendimento do aeroporto, no posto da rodoviária e nos fóruns das cidades. A internacional só é feita na sede e no aeroporto. Tá, esses endereços a gente encontra no site, né? Tem tudo no site, www.tjdft.jus.br. Lá também tem um modelo de autorização? A pessoa precisa já chegar com esse modelo pronto ou não? Dá para fazer tudo lá na hora? Não, a gente faz tudo na hora. Não Tá. tem nenhum custo, a pessoa chega, apresenta a identificação e faz na hora. Ah, então é gratuito, né? Gratuito. Tá, agora no caso de hospedagem, é preciso também ter uma autorização diferente para esse caso? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele disciplina a hospedagem no território nacional. Então, nesse caso, a criança ou adolescente que for ficar hospedado em hotel, né, pensão, ele precisa apresentar uma autorização. Essa autorização ela é particular, a pessoa faz de próprio punho, eu, fulano de tal, autorizo meu filho a se hospedar em tal local, no determinado período, assina e reconhece a firma em cartório. Tá. Agora, crianças também que vão viajar só com um dos pais, né? Ou com o pai, ou com a mãe, ou com o companheiro. Precisa também de autorização, né? Para viagem internacional, se for viajar com um dos pais, o outro precisa autorizar. Ah, sim. Né? Para viagem nacional, não. Pode viajar tranquilamente com um dos pais. Viagem de carro. Precisa da autorização também. Apesar de não ter aquele controle igual, por exemplo, a viagem aérea. Você, na hora do embarque, eles vão te cobrar aquela autorização. Mas quando é de carro, tem o controle da Polícia Rodoviária também. Agora, época de férias, eu imagino que o movimento seja maior lá na vara de infância, né? Aumenta muito, assim, aumenta em média de 4 a 5 vezes o movimento. Então, a gente pede para que quem vai fazer a autorização procure a vara da infância com antecedência. Se for no dia, que vá com muitas horas de antecedência, porque a gente costuma ter fila e é respeitada a ordem da fila. E agora, só para a gente encerrar, quais são os principais problemas que vocês enfrentam lá em relação à viagem das crianças? A gente tem muito problema em relação aos adolescentes na viagem nacional, que é exigido documento com foto. Então, muita gente quer viajar com a certidão de nascimento e não é possível. E nós também temos problemas quando os pais eles programam a viagem, eles compram a passagem, reservam o hotel e esquecem de providenciar a documentação para a criança viajar. Ou seja, antecedência é tudo, né? Tudo. Muito obrigada, então, Ana Luísa, pela sua presença, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde. E o Repórter DF termina aqui com imagens da via de acesso à Ponte JK. Trânsito bem tranquilo, uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau!